Olá, queridos filhos e filhas, Deus os abençoe. Sejam bem-vindos a mais um Padre Podcast. Hoje nós temos a alegria e a graça de ter um padre diretamente de Fortaleza, o Padre Marcos Rony, que hoje eu acertei o nome dele. Meu irmão, seja bem-vindo. Prazer ter o senhor aqui conosco. Então, padre, tudo bom? Padre Gabriel, o pessoal que está nos assistindo, né? Estão vindo de Fortaleza para cá e hoje é uma alegria poder estar com vocês nesse Padre Podcast, né? Esse Padre Podcast. Então pode falar tudo também, né? Pode falar tudo, padre. Pode falar tudo. Gabriel, seja bem-vindo também, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Padre Rony, vamos lá. Antes de começar, a gente vai trabalhar um pouco o seu testemunho, o seu apostolado do senhor na internet. Mas o que eu costumo dizer sempre, perguntar sempre para os padres, para aqueles também que de repente vai ouvir aí, vai sentir o chamado. Como é que surgiu, meu irmão, o seu chamado aí, a vocação sacerdotal? Quanto tempo o senhor é padre? Fala um pouquinho para nós aí, meu irmão. Bom, vou começar com o tempo de padre, o que todo mundo pergunta primeiro. Quando a gente assim tá com o senhor um ano e pouquinho de padre, aí pergunta como surgiu sua vocação? Depois chega um certo tempo, quando a barriga começa a crescer, a sua já tá grande. Mas a minha... Obrigado. Pode falar tudo? Não, pode. Padre pode. Então, a barriga começa a crescer mais ainda e o cabelo... Enfim. Eu já entendi. Vou deixar. Eu entendi, pode ficar Passa tranquilo. um tempo, aí o pessoal começa a perguntar, então, quantos anos de padre? Quanto tempo de padre? Então, 9 anos e meio. Agora em dezembro eu vou fazer... Não, 9 anos e meio não, 8 anos e meio, agora em dezembro eu vou fazer 9 anos de padre, e veja só, próximo ano já vou chegar a 10 anos de padre, né? Não vou dizer que passa rápido. O seminário passa rápido. Os anos passam... Eu passei por tanta coisa que meu Deus do céu, rápido não passa, mas passa. Tudo passa, já dizia Santa Teresa, né? Tudo passa. E eu, infelizmente... Me desculpe por frustrar vocês aqui, o pessoal que está nos assistindo. Eu não tenho um testemunho assim marcante, avassalador, né, sobre vocação. Eu apenas sou o filho de uma família católica que me levava para a Santa Missa a gente tem uma convivência com a igreja. E um dia um padre chegou para mim, se bem que isso é muito importante também, né? O padre chegou para mim, adolescente, e me chamou para fazer os encontros vocacionais, que eu já estava ali, tudo na igreja, em grupo de jovens, em pastorais, na liturgia. Aí eu fui fazer os encontros vocacionais. Tinha 15 anos, 16 anos de idade, na verdade. E fui, gostei, e falei, gente, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Sabe, chega uma hora na sua vida que você... descobre o que você quer para a sua vida. É isso aqui que eu quero para a minha vida. Eu quero servir o Senhor, viver o que Cristo tem para mim é mais importante do que viver os meus planos. Né? Tem aquela música, os planos de Deus são melhores que os nossos, e é verdade. Então, a partir daí, já coloquei na minha cabeça, no meu coração, que aquele chamado do padre para ir para o encontro vocacional era um sinal de Deus na minha vida. E claro que o seminário amadurece um pouco o chamado vocacional, o seminário é para isso. Passei um longo tempo no seminário. Quanto também. Tempo no seminário, padre? A minha história é parecida com o senhor, né? Eu, como entrei com 17 anos no seminário, então passei um longo período. Eu fui ordenado com 27 anos. Então, 10 anos, né? Hoje está mais ou menos isso, com tanto discipulado, não sei o que, você chega a 10 ou até mais, né? Lá na Arquidiocese de Fortaleza, a gente estava com 12 anos para ser padre. Nossa. Agora, com a chegada do novo arcebispo, Dom Gregório Paixão, eu acho que esse tempo reduziu um pouco. Bom, mas é simples o meu testemunho, é o testemunho de um filho de uma família católica que Deus escolheu para ser padre. Eu sou muito feliz assim, e eu sou muito feliz por esse testemunho, né? Deus nunca precisou me derrubar no chão, que nem fez com São Paulo, nem me converter, me tirar do mundo, me tirar da igreja evangélica, né? Temos aqui do nosso lado um ex-crentão. Um ex-crentão. Mas eu acho também que a gente precisa de testemunhos assim, de famílias que oferecem seus filhos para o reino de Deus. Exatamente, o senhor falou uma coisa interessante. As pessoas, sobretudo quem tem um apostolado na internet, como o senhor bem conhecido, né, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, as pessoas acham que o testemunho vocacional geralmente tem que passar pela dor, por exemplo, né? Algo forte. Eu fui tranqueira,
durante muito tempo, daí no momento Deus me encontrou ali, então eu vou ser padre. Esse testemunho, né, do senhor, eu acho que também é muito interessante para as pessoas entenderem que Deus também chama. Todos Deus chama. Eu acho que o chamamento, Deus faz o convite para todos, daí o coração aberto vai correspondendo a esse chamado, né, padre? Não só para ser padre, né? Para tudo, Não né? só para ser padre, para tudo. Vida, Deus chama quem Ele quer, né? Da forma que Ele quer, do jeito Deus que Ele elege quer. os seus, né? Se tem uma coisa que é uma certeza mesmo, é de que cada chamado nosso é uma eleição de Deus, é uma eleição divina, porque Ele poderia ter chamado qualquer uma outra pessoa. Exatamente. Então Deus olhou para nós e falou: eu preciso de você. E só isso bastaria para que nós não colocássemos empecilhos, né? Vamos lembrar do chamado de Nossa Senhora para ser a mãe do Salvador, né? Ela, em nenhum momento ela duvidou, ela apenas disse assim: eu estou aqui, agora como é que nós vamos fazer isso? E o Senhor disse: deixa comigo. Então é desse jeito. Quando a gente entende que o próprio chamado de Deus já é uma eleição divina, e que isso, meu Deus, poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas sou eu. Então a gente só precisa se abandonar nas mãos do Senhor e deixar que Ele vai conduzir o barco, né? Exatamente. A gente tem que ter o coração muito, muito aberto para isso, para deixar realmente Deus primeiro, né? Permanecer na nossa vida por meio da oração e responder esse chamado. Acho que o chamado nós temos que responder todos os dias, e o primeiro chamado que nós sabemos é a vida de santidade, a vida de oração. Uma vez que nós correspondemos com esse chamado, toda a nossa vocação daí particular, podemos dizer assim, nós vamos respondendo da melhor forma possível, né? Isso mesmo. A história do senhor é muito bonita, é legal ouvir isso daí, porque chama a atenção do nosso coração, e você que está nos ouvindo, não precisa ter uma vida ruim para ser padre, não, ó. Uma família católica. Gente, uma vida boa também dá certo. Uma vida dá certo também, pô. Ao contrário de mim, que às vezes aprontou um pouquinho na vida, e Deus chamou. Uma vida cristã, uma vida aí com um testemunho familiar, também Deus chama você, meu irmão. Coragem, viu? Larga a mão de ser e vai responder esse chamado de Deus na sua vida também. Tentou fugir, Deus vem. Não tem como, né? Eu tentei fugir, fiquei 4 anos fora do seminário, mas quando é vocação, que nem o senhor disse, vocação, não adianta. Eu até falava assim: Jesus, será que sou eu mesmo? Não é possível, olha para mim. Né? Aquele olhar negativo do pecado que nós temos conosco, né? E sou aqui, estou muito tem feliz também. Tem outros melhores que eu. Tem. Às vezes, por exemplo, lá em casa eu pensava, tem um irmão meu que hoje não, que ele já está mais... Mas antes, eu achava que ele era mais devoto do que eu, né? Uhum. Eu falava: eu acho que ele, Senhor, é melhor do que eu para ser padre. Mas o Senhor não quer o Senhor quer quem Ele quer, e pronto, acabou, né? É quem Ele quer e não quem a gente pensa que deve ser. O senhor tem quantos irmãos, padre? Nós somos 4 irmãos, né? Irmãos. Nós somos 3 irmãos. Bom, eu sou mais velho, depois de mim tem 2 que são gêmeos, um ano mais novos, e eu tenho uma irmã, hoje eu tenho 35 anos, eu tenho uma irmã de 20 anos também, mais jovem, né? Mais jovem que o senhor. Ô padre, nesse processo todo aí de amadurecimento, né, no seminário, na vida cristã, eu pedi uma pergunta bem simples, mas teve algum momento específico, não sei se eu posso perguntar dessa forma, que o senhor teve uma intimidade com Deus? Eu sei que todos os momentos na capela, na oração, mas teve algo assim que, poxa, eu acho que aqui realmente, hoje eu senti Deus, eu vivi Deus, eu experimentei Deus, que me tocou profundamente assim, e fez com que eu conseguisse entender toda essa mística dessa vocação, e é isso mesmo que eu quero. Hoje eu não largo nada me faz largar aquilo que eu quero ser na minha vida, que é ser padre. O encontro pessoal com Deus, fora o chamado do padre, fora o encontro vocacional, mas algo bem pessoal assim mesmo, às vezes no encontro da renovação, eu não sei, algo específico assim? Olha, um dia eu estava no seminário, não vou dizer que foi esse, mas agora você falando me recordou um. Um dia eu estava no seminário e no estado do Ceará eu fui o primeiro coordenador estadual do Ministério para Seminaristas, né? Então eu que comecei lá. Nesse período eu estava na teologia, se eu não me engano, e fui para um encontro que tinha mensal com todos os ministérios lá em Fortaleza, né, do estado. Todo mês tinha esse encontro. E eu lembro que eu estava sentado, cheguei antes do encontro começar, era numa quadra, tinha um palco, a banda tocava, tinha uma palestra, tinha uns encaminhamentos, tinha Santa Missa. Eu cheguei mais cedo, sentei na primeira fileira e fiquei rezando o terço lá. Fiquei rezando um terço.
diante das lutas que a gente tem no seminário para ser um bom padre, o estudo, a resposta que a gente precisa dar à formação, eu aprendi que não existe formação ruim, formador ruim, né? A gente precisa aprender a lidar com o que Deus coloca em nossa vida, né? Eu estava ali rezando e eu acho que foi assim um dos momentos em que estava num local de oração e estava passando por algumas dificuldades no próprio crescimento pessoal, porque é um pouco doloroso às vezes. E chegou uma senhora do Ministério de Cura e Libertação, colocou a mão no meu ombro e disse assim: olha, eu não sei quem é você, mas quando eu olhei, que eu cheguei aqui, não sei quem é você. Eu estava de costas, né? Ela falou: quando eu olhei você de costas, eu senti uma paz tão grande, e eu vim cumprimentar, não sei quem é você, o que é que você é, porque aí ela, quando ela olhou para mim, disse: olha, você está refletindo muito Jesus. Isso tem uma coisa que eu acredito muito, é nas velhinhas do grupo de oração. Se ela falou Isso, que exatamente. se ela falou isso, é porque né? Porque elas não fazem outra coisa, elas rezam dia e noite, né? Então a pessoa que de oração, ela realmente tem a voz de Deus. E ela falou para mim isso. E eu estava num momento conturbado e estava ali de qualquer maneira no encontro e estava colocando nas mãos de Deus todos os meus planos, né? Apesar das dificuldades. Isso acalmou o meu coração e me deu a certeza que eu estava no caminho certo e estava fazendo as escolhas certas e que Deus estava comigo, né? Então isso foi muito... Tiveram outros, mas pela fala do Senhor me recordou esse. Eu não esqueço mais nunca. Eu vou fazer 9 anos de padre e eu acho que isso foi há uns 15 anos atrás, né? Eu não esqueço mais. Olá, meu irmão, minha irmã. É o seguinte, você que deseja adquirir qualquer livro de espiritualidade, objeto litúrgico, terço, Bíblia, a Livros e Livros é o seu lugar. Livros e Livros, qual que é o endereço, Gabriel? Rua Pará 776. Artigos religiosos, para presente, tudo está em um só lugar. Em um só lugar. Chega lá, procura o Diácono Renato, as meninas lá, a Laodiceia, a Luzia, que você será muito bem atendido. Livros e Livros, o seu lugar de encontrar o seu artigo religioso. Essas senhoras realmente, de alguma forma, elas acalentam o nosso coração. Acho que é a voz de Deus mesmo por meio dessas pessoas, né? Que vem... Fé nas velhas, fé nas velhas. As velhas são de Deus, pô. Rapaz, eu falo de velha nas missas. Pode... Eu falo nas velhas em tudo, cara, porque as velhinhas rezam pra caramba, as velhas são de Deus demais, cara. Fé nas velhas. As velhas são... Cura e Libertação, meu, se falou, só vai. Falou, tá falado. Falou, tá Não precisa falando. mais de confirmação, não. Vamos voltar àquela pergunta anterior. Que as pessoas acham que a gente não sofre. Que a gente não sofre, exatamente, que as pessoas... Padre sofre? E eu queria fazer um comentário sobre a pergunta. O senhor falou, as pessoas acham que a gente não tem problemas, né? E às vezes não conseguem compreender que a gente é um ser humano. Só que a gente tem que... é uma linha tênue, é um paralelo ali. A gente precisa entender que, no geral, as pessoas pensam assim. As pessoas precisam entender que não é como elas pensam, né? A gente, nos bastidores, a gente, como ser humano, a gente tem as nossas demandas emocionais, espirituais. Às vezes... a gente sofre muito pela incompreensão dos fiéis. Quando a gente encontra alguém que é capaz de entender que a gente sente fome, que a gente adoece e tal, a gente, naturalmente, a gente tende a se aproximar mais de alguém que entende o nosso lado humano também. Mas também nós, padres, nós temos que ter um cuidado. A gente não pode passar a vida toda reclamando, porque as pessoas não me entendem, porque o povo não entende. Exatamente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio sacerdotal muito grande. A gente tem que saber, se a gente não chegou no sacerdócio enganado. Não chegou enganado. E como em qualquer situação da nossa vida a gente chegaria lá, a gente precisa entender que existem nuances. E nesse caso, talvez ter que lidar um pouco com essas incompreensões. E a gente tem que ter um equilíbrio emocional para isso. A gente realmente será incompreendido, como dizia o Santo Curadar, se o mundo compreendesse, né? O valor de um sacerdócio e da Eucaristia, as coisas seriam outras, mas o padre só será bem compreendido no céu, né? Como ele mesmo falou. Então a gente precisa entender isso. Não quis ser padre, então a gente não vive mais a nossa vida. No dia que a gente deita no chão é o quê? É um sepultamento. As pessoas talvez não saibam disso, mas o deitar-se no chão é um sepultamento, né? E a gente nasce não mais para a nossa vida. Acabou a sua vida. A partir daquele dia, a vida de Cristo. A vida de Cristo
tem cruz, né, gente? Muita cruz. Nossa, é bonito, hein, moço? É muita cruz. Né? Tem uma foto dele que você tá deitado ali, depois você me explicou. Aí eu falei assim, aqui morre, já não é mais, exemplo, o Ricardo. Não é Não mais. é mais o Rony. Não, ele é porque, O padre- enfim, Deus chamou ele pelo nome. Deus nos chama pelo nome porque nós somos únicos para Deus. Então ele nunca vai deixar de ser ele. Não existe ali uma transubstanciação no sacerdócio. Exatamente. Não é uma transformação. Ninguém vira o incrível Hulk. Pelo contrário, a gente levanta daquele chão da mesma forma que a gente deitou. Porém, existe a graça sacramental e também, como eu falei antes, a graça da eleição e tal. E também, nossa, como sacerdote, de entender que a partir daquele momento, se a gente tinha planos, não tem mais. E foi exatamente isso que eu pensei, padre, na minha ordenação, sobretudo a presbiteral. Eu lembro até hoje, eu deitado, e eu não ouvia a ladainha, né? O pessoal cantando, o Ministério Musical cantando a ladainha, né, de Todos os Santos, eu não ouvia. Eu estava ali rezando mesmo. Sabe, eu só levantei, só acordei com o cerimonial ali batendo assim. Levanta. Eu não ouvi nada, mas ele foi um momento tão profundo para mim por conta dessa consciência. Eu estou deitando, né, que nem o Gabriel disse, eu tenho sentido também, mas explicar, a gente temos o nosso nome, né? Mas eu falei assim, eu estou deitando aqui, eu sei que quando eu levantar daqui, em seguida eu já vou ser padre. Então, assim, o que eu estou, no bom sentido, o que eu estou fazendo na minha vida? Qual que é a escolha que eu estou tomando? Óbvio, zero arrependimento, mas da responsabilidade daquilo que eu sou para morrer para o mundo, né? Que nem o senhor disse. Então, uma vez que nós somos ordenados e morremos para o mundo, nossa vida é da igreja total, a gente tem que se doar inteiramente para a igreja, se doar pelo povo, mas compreendendo aquilo que o senhor disse, né? Mas se doar pelo povo, se doar pela missão, pela vocação, onde Deus nos planta. Nós temos que dar frutos ali onde Deus, tem que dar frutos. Onde Deus nos planta. E a gente estava partilhando também ontem tudo, né, onde Deus está plantando o Senhor em todas as paróquias que o Senhor já passou, 3 paróquias, né? A missão linda que o Senhor está fazendo. Eu na minha primeira paróquia agora como vigário, eu até brinco, né? Tem um padre que me chama de vigarista, né? Não tem função nenhuma a não ser celebrar a missa, não tem responsabilidade nenhuma administrativamente, mas Deus me plantou na São Luís Gonzaga. Eu tenho que dar frutos ali para essa paróquia, né? Para a matriz e para as comunidades. E eu vejo que quando eu deitei ali, eu levantei com essa responsabilidade. Sendo limitado, sendo pecador, porque nada muda, a essência não muda, né? Eu até brinco, né? Um seminarista ruim tem a probabilidade de se tornar um padre ruim. Um seminarista mais ou menos vai ser um padre. Então assim, eu deitei ali, levantei padre e com essa missão. Não mudou em nada as minhas vontades, os meus desejos, né? Não mudou em nada. Mas eu procuro sempre fazer, estou procurando fazer nesse 1 ano e meio de ministério, a vontade de Deus na minha vida. Já errando, a gente erra, a gente peca, mas sempre procurando fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu acho que essa é a mística, esse é o mistério. E entender que o povo nos ajuda, e o povo também, se a gente permitir, pode nos atrapalhar. Tá doendo aí, né? Tá com nas costas. Gente, essa cadeira você não encosta os pés no chão, né? Obrigado, viu, João? Tem que colocar um tijolinho aqui embaixo, gente. Não, porque é pra todo imagina mundo. que eu não sou tão alto, mas também não sou tão baixo. Mas eu tô aqui me torcendo todinho. Exato, também tô. Opa, só retomando aquela pergunta lá, falando na questão do sofrimento, da dor. O senhor passou por um processo, podemos dizer um pouco recente ainda, né, da descoberta de um câncer. Já acabou o tratamento, graças a Deus, está nessa cura. Mas como que foi para o senhor, padre? Não sei se uma pergunta bem juvenil, mas da descoberta, como que o senhor descobriu o processo todo depois e do acompanhamento ali médico, tudo, o senhor sentindo toda essa dor, esse sofrimento dessa doença na sua vida, da descoberta do processo até ter a descoberta da cura. O senhor já falou ontem na missa, eu achei muito sensacional, mas eu queria que o senhor falasse para nós aqui hoje também, um pouquinho. Não foi gravado ontem, né? Não foi. Graças a Deus. Se tivessem gravado a missa, talvez... Não, Pascom... eu recebi umas ligações do bispo já. Segue na São Luís Gonzaga, tem os vídeos, não, tô brincando. Foi aquilo que eu falei ontem. Na verdade, eu fui internado no auge da pandemia com suspeita de Covid. E quando fiz a tomografia, descobri no tórax que era um câncer, né? E que também eu estava com um problema de coração, né? Eu estava com
Meu coração estava muito acelerado nos últimos dias, e quando eu fiz lá os exames, eu descobri que eu estava, na verdade, com um derrame no miocárdio. Então, tinha que fazer uma cirurgia ali para tirar o material da biópsia e, ao mesmo tempo, para corrigir isso. Não é nada muito grave, mas não deixa de ser uma cirurgia no coração. Sim, exatamente. Alguém vai pegar no seu coração por debaixo da costela, meu irmão. Aí... tem que abrir tudo. E eles precisam secar um pulmão da gente. A gente fica durante a cirurgia só com o pulmão funcionando. Eles precisam secar um para poder ter acesso ao coração. Aí o médico falou: a gente vai furar um pulmão seu, depois a gente costura lá de novo e você volta. Se tudo correr bem, vai dar certo. Se não, paciência. Tá confessado? Eu falei: gente, eu não vivo mais para mim mesmo. E se eu morrer, Deus queira que eu vá pro céu, porque para lá um dia a gente vai morrer. Enfim, mas foi um processo realmente doloroso. E como eu falei ontem, eu me preparei para morrer. Foi um tratamento tão doloroso. E chegou um certo momento que a vida da gente precisa ser assim. A gente precisa parar de reclamar. Pare de reclamar da sua vida e comece a viver com sabedoria a tempestade, né? Viver com sabedoria para a gente não tentar desestabilizar. Mas, em certo momento, eu desestabilizei, porque uma porrada na cara da gente. Imagina. Você vai na rua, você leva uma porrada, quebra os dentes, meu filho. Você fica assim, desestabilizado. Mas depois, eu sou padre, eu passei a vida toda falando para as pessoas confiar em Deus e confiar em Deus. Nunca pedi a Deus para ser curado de câncer. Passei 1 ano fazendo quimioterapia, radioterapia, sofrendo. Foi muito doloroso. Eu pensei que ia morrer da quimioterapia, e, enfim, acaba com você, mais do que da doença. Pensei, eu me preparei, chegou um momento que eu me preparei para isso. Já no final do tratamento, eu falei para minha mãe: eu vou morrer. Eu vou me preparar para morrer. Aí ela falava: não, eu tenho fé em Deus. Eu digo: mamãe, eu tô, sabe... Eu passei a vida toda, eu vivi pouco, mas a vida da gente é para encontrar um dia o Senhor. Está na hora, tem que ser motivo de paz no nosso coração. Então, comecei a me preparar para isso, pedindo a Deus que me libertasse desse medo da morte, pedindo a Deus paz no meu coração para que eu lidasse tranquilamente com o fim da minha vida. Eu sempre pedi a Deus isso, né? Terminar a vida em paz. E que nunca me faltasse os sacramentos da cura. Até falei ontem, né? Que o padre foi lá antes da minha cirurgia e quando ele deu os sacramentos para mim, de unção, confissão e eucaristia, eu chorei desesperadamente. Ele perguntou: tá com medo, Padre Rony? Eu disse: não, Deus está confirmando aquilo que ele sempre me prometeu, que estaria comigo até o último momento da minha vida. E para quem crê em Deus, o último momento da vida deveria ser assim. Exatamente. Porque é certeza do céu, certeza. Tanto quando eu acordei da cirurgia, assim, que eu olhei para uma luz parecida com essa, eu digo: não. Aí eu fiquei assim, tinha uma luz na minha cara, deu certo, eu tô no céu. Aí fiquei, né? Cadê os anjos? Cadê os anjos? Tem anjos voando. Aí minha prima grita: padre, desesperado. Eu digo: não, Senhor, deu errado, não foi dessa vez. No final do tratamento, quando eu fui lá refazer todos os exames que eu tinha feito no início lá, levei para o médico, eu saí de casa, eu lembro dessa cena. Eu saí de casa, a mãe não estava mais lá, eu ligando para ela: mãe, estou indo hoje para o médico dizer como é que vai ficar esse tratamento. Foram 3 anos atrás, em agosto de 2021. Aí ela, chorando: vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, mamãe. Vou descobrir quanto tempo eu tenho de vida. Cheguei lá, o médico falou: olha, você está curado do câncer. Eu: não, Senhor. Que eu me preparei para morrer, não foi para viver. E aí, meu irmão, tem que voltar para o campo de batalha. Tem que voltar. Tem que voltar para o campo de batalha, tem que voltar a viver. Então, voltei a viver com as batalhas diante, até maiores agora, né? Até maiores agora, mas uma certeza eu tenho. Primeira coisa, Deus, foi aquilo que eu pedi durante o meu tratamento, Deus cura a gente do que a gente precisa ser curado, às vezes nem é da doença. Exatamente. Às vezes é uma cura de vida espiritual, porque a nossa vida é um rio que caminha para o mar. Uma hora ele chega no mar. Então, uma hora mais cedo ou mais tarde, a nossa vida vai encontrar com o mar, né? E eu estava feliz que eu estava caminhando para isso. Mas voltei a viver e entender que, mesmo que o rio conduza para o mar sempre estará esperando o rio. Então, Deus sempre estará nos esperando, sempre. Ele nos conduzirá para lá, não tem como.
né? Não tem como. Sempre nos conduzirá lá. Então, pedir a graça de Deus e nunca esquecer disso, que Ele esteve comigo nos piores momentos da minha vida, não como alguém que chegou lá, me curou, fez uma coisa, eu fui curado, eu acho que foi consequência, mas como alguém que mostrou os sinais que estava comigo, me levando para o céu. Só que também é uma experiência boa, que a gente antecipa um céu um pouco aqui na Terra, e a gente começa a saborear, o céu é isso, é paz de espírito, né? Principalmente. Isso foi muito bom. Existe um Padre Rony antes do câncer, existe um Padre Rony depois do câncer. E temos mais um patrocinador aqui no Padre Podcast, é o patrocinador Mavilux. Materiais elétricos para casa, construção, tudo sobre materiais elétricos você encontra na Mavilux. Ricardinho, qual que é o endereço? O endereço da Mavilux é Rua Messias de Souza, 552. Mavilux, o seu lugar de encontrar o preço barato para o seu material elétrico. Mavilux. Então, é uma coisa que eu até anotei aqui. Quando a pessoa provavelmente descobre o câncer, geralmente a pessoa ela vai questionar. Né? Eu acho que existe um processo, né? Negação, não, eu não estou. O questionamento de Deus, mas por que eu? Por que todo esse sofrimento e tudo mais? Diferente do seu, foi que você, assim, vamos pra guerra, vamos pra cima e seja feito a vontade de Deus. É porque a gente precisa pedir muito a Deus paz de espírito e sabedoria para lidar com a situação. Porque a situação tá ali, você vai fazer o quê? Chorar, desesperar? Não tem que mudar, né? Então, mas assim, é humano isso, é natural. Eu não julgo ninguém que encarou diferente de mim. Se Deus me deu a graça de poder viver diferente, glória a Deus. Foi graça de Deus. Isso quer dizer que a minha relação com Deus surtiu efeito. É como um remédio que você toma e faz efeito. Então, surtiu efeito. Eu consegui, quando eu realmente precisei viver aquilo que eu falava para todo mundo, deu certo. Então, não julgo ninguém que faz completamente diferente, né? Não julgo ninguém, porque nós somos seres humanos e a gente precisa entender que na nossa humanidade Deus nos alcança. Nosso desespero, na nossa tempestade, a gente pedir a Deus sabedoria para poder lidar com a tempestade. Senão, meu amigo. Existe um Padre Rony antes, nesse processo, Padre Rony depois, o que mudou? Teve, esse negócio que você falou, né? Teve a cura. Mas não só a cura física, teve mais curas, que teve uma mudança. Eu quero falar sobre isso também, já fazendo um paralelo com a minha vida na internet, vamos falar assim, né? Fazendo um paralelo quanto a isso. Cara, depois que eu descobri que fui curado do câncer, eu pedi a Deus para me libertar da internet. Entendi. A internet fez um grande bem, porque me deu uma visão, sabe, de mundo diferente. Mas a internet mesmo é um mundo paralelo à realidade, né? Muito paralelo. É um mundo paralelo à realidade. E depois do meu tratamento, eu fui me saindo até que agora, graças a Deus, consegui me sair, porque eu nunca quis isso para minha vida. Aconteceu, né? Começou a pandemia, a gente começou a ficar em casa e alguém que é muito ativo que nem eu, como padre, então comecei ali o trabalho com os meus paroquianos, né? Um pouco de humor, um pouco para estar ali sempre ligado com eles, estavam em casa. Só que isso viralizou e eu fiquei um pouco conhecido por ser um padre humorista que respondia caixinha de perguntas brincando na internet. Mas eu nunca não é esse tipo de padre que eu quero ser, né? Eu quero ser padre mesmo. Só que era o momento e você tem que viver muito bem o momento. Era o momento. Só que teve um momento que eu estava tão conhecido que, principalmente lá na minha região, que isso me deu um pouco de soberba. Inclusive em relação aos irmãos. Eu não tenho falsa humildade, né? Então, me deu um pouco de soberba. E a gente começa a dizer que a gente começa a se achar um pouco mais. Naturalmente, aconteceu isso comigo. Eu não soube lidar com esse boom da internet. Humanamente falando. E ele me desestabilizou um pouco. Então, por isso que eu pedi muito a Deus: Senhor, me tira disso. Eu nunca quis isso, então não estou preparado para isso. Mas vivi o momento. Depois do meu tratamento, eu fiquei um período assim de 6 meses sem assumir nada. Eu tinha saído da paróquia porque eu estava num período de reabilitação, precisava todos os dias estar
fazendo reabilitação, fisioterapia, natação e tal. E durante esses 6 meses, foi o período que aí eu fui que nem uma velhinha se apagando da internet, assim, porque eu tava ali e tal. Hoje, às vezes, eu passo dias sem postar nada na internet, né? Porque eu não tô mais lá, na verdade. Tá só a memória. Esses seguidores são lá do passado, não são recentes. E quando eu cheguei, depois desse período, o arcebispo pediu para ir para uma paróquia que estava passando por um momento difícil, né? De um povo bom, mas um povo bom, um povo simples, mas que estava sofrendo por uma situação. E eu falei para o arcebispo de Fortaleza, não tem outro lugar, que eu venho de uma paróquia grande, estou indo para outra paróquia muito grande, que eu acho que com mais trabalho do que antes, eu estou voltando agora. Aí ele falou, padre, eu entendo toda a situação, mas a paróquia precisa de um padre como o senhor. E existem outros como o senhor, tão bons, mas o senhor está disponível. Aí eu, enfim, me abandonei nas mãos de Deus e fui para essa paróquia. Quando eu cheguei lá, encontrei alguns problemas, mas encontrei também felicidade no meio da tempestade que a paróquia vivia, que o povo vivia por diversas situações. Encontrei felicidade porque eu comecei a sofrer um pouco com eles, a ter que reconstruir a paróquia São Francisco. O tema da festa São Francisco nesse ano foi reconstruir a minha igreja, reconstruir os cacos um pouco da paróquia, mas eu estava ali com o povo e tal. E nesse momento eu falei, olha, é isso aqui que eu quero para minha vida. É isso aqui que eu quero para minha vida. E tanto que eu não continuei mais meu apostolado, nunca tive um apostolado na internet. Eu era um bobo da corte, na verdade. Nunca tive um apostolado, nunca me preocupei com isso também, porque é uma coisa que eu nunca quis. Eu queria uma paróquia para eu ser padre. Poderia ser a mais humilde, a mais simples, a mais pobre. Eu ia ser feliz lá, porque quem faz o lugar é a gente. E a gente precisa frutificar onde a gente foi plantado, floresça onde você foi plantado. As pessoas perguntam, gosta mais dessa ou das outras que você passou? Eu sou feliz onde eu estou, assim como eu era feliz em todas as outras que eu passei. Tiveram situações e situações. Veja só, minha antiga paróquia cuidou de mim durante todo o meu tratamento de câncer. E é um lugar que eu amava demais, um povo que eu amava demais, uma cidade que eu amava demais, uma paróquia muito amada e muito querida. Mas no dia que eu saí de lá, eu nunca mais voltei. Agora, depois de 2 anos que eu saí dessa antiga paróquia, é que às vezes eu estou voltando aos poucos, porque o pároco que ficou lá era esse diácono que amassou o pão para mim. Entendi. Que depois virou vigário paroquial, e depois eu conversei com o arcebispo para ele dar continuidade a um trabalho, ficar como pároco. E hoje, veja só, ele é o vigário episcopal da região, né? Nossa. E aí, por causa desse ofício, e às vezes eu estou mais presente um pouco na paróquia, mas muito timidamente ainda. Mas eu só chego... Tem um detalhe na minha vida. Eu só chego numa paróquia, no dia da posse. Ah, foi nomeado pároco, vigário paroquial da paróquia. Eu só chego no dia que eu vou começar o meu trabalho. Não vou antes nem para conhecer. Eu não quero saber quanto é que a paróquia tem no caixa, quantas pastorais, quantas comunidades, quantas missas, nada. Eu gosto do fator surpresa. Eu gosto. Para não ir criando nada na minha cabeça, né? Eu chego no dia da posse. Não criando coisas boas, expectativas boas e expectativas ruins, né? E as paróquias que eu fui, todas eu nunca tinha andado lá, nunca. Nem no território, assim, da paróquia. E foi muito boa, né? Muito boa essa experiência. Mas também no dia que eu saio, nunca mais eu volto. Coloca o pé na paróquia. Não pode ter apego, né? É uma coisa que você já comentou. Nunca mais eu volto. Não, mas eu me apego quando eu tô lá. Você se apega? A minha paróquia é o meu povo, e hoje eu estou vivendo com aquela comunidade ali. E eu vou estar numa paróquia dizendo assim, eu gostava mais da outra. Eu não gosto dessa paróquia. Eu não gosto disso, não gosto... Pode ser a pior paróquia do mundo. Seja feliz onde você está. Mas a partir do momento que Mas quando eu saio, nunca mais eu piso lá. Só chego no dia da posse. Agora tem as relações afetivas, porque você... Tem pessoas que você se aproximou ali. Você faz afinidade, né? Você tem afinidades. E a vida vai dar um jeito de você reencontrar essas pessoas. Mas veja só. Você passar 6 anos numa paróquia. E todas aquelas pessoas que você conviveu durante 6 anos, que você se aproximou, os seus paroquianos que você ama, você olhar para eles, que eu olhei na minha despedida, e dizer adeus. Cara, deve ser difícil, hein? Não é difícil. Assim, é muito Sim. difícil, mas tipo assim, eu gosto disso.
eu também, sabe, às vezes é porque eu quero viver isso. A sensação de deixar tudo por tudo. Porque Exatamente. Deus, não foi eu que saí, não, foi Deus que me tirou. Então o problema é dele, não é meu, não. Se der certo, né, eu tô ali e ele faz comigo o que ele quiser. Nunca vou dar motivos para decepcionar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não olho mais para trás, não olho. Não olhe para trás. E pessoas que cuidou de você no pior momento da sua vida, que você ama de coração. E então você precisa olhar para ela e dizer assim, ó, eu agora preciso viver essa nova missão. Sabe por quê? Porque se você realmente você olhar para trás, você não consegue caminhar, você não consegue dar os passos na direção certa. Então, eu passei esses 2 anos sem pisar na casa dessas pessoas, nem para visitar. Elas foram me visitar lá, quando a gente quiser se ver, vai lá, que tem a afinidade, né? Eu passei esses 2 anos sem celebrar uma missa na minha antiga paróquia, porque eu não queria. Eu vivi uma experiência muito negativa quando eu assumi como pároco nessa antiga paróquia. Os padres que tinham passado antes vinham infernizar no sentido assim, né? Eu sei. Que a presença deles na paróquia, as pessoas ficavam comparando e ficavam levando fuxicos, essas coisas. Isso é muito chato para quem está começando um trabalho como padre. Você ter ali o fantasma do passado ali, lhe assombrando, né? Nossa, isso daí. O fantasma do passado lhe assombrando um pouco e as pessoas precisam entender que não é o trabalho do padre Rony ou de qualquer outro padre. Deus me colocou ali porque ele sabe que eu tenho dons e é Deus quem está conduzindo. Deus sabe o que é para a vida do seu povo. Eu dizia na missa, Deus se compadece do seu povo. E as feridas só são curadas quando a gente recebe o remédio certo e aceita aquele remédio. É tanto que você está no hospital, o médico diz assim, vou aplicar a injeção em você. Você pode dizer que não quer, se assina um documento vai embora, mas você continua doente. Você continua sentindo a dor muito pior do que a dorzinha da injeção. Eu não tenho mais medo de injeção, já tive, né? Hoje pode aplicar, depois do câncer, meu irmão. Pode. Tudo. O padre é remédio também para a paróquia. Com um sentimento real, mas que no fim das contas eles sabem de tudo, né? Um sentimento real. Qual é a sensação que dá no meu coração no meio de tudo isso, tanto da minha paróquia tia como essa? Eu digo para eles, eu nunca mais quero ir embora daqui. Entendi. Isso é real, cara. Exatamente, eu entendo. Isso é real. Sim. Mas é tipo assim, é como um cafajeste que diz para toda mulher, né? Eu te amo, mas chega para outra, você é a mulher da minha vida, a mesma coisa, né? Então eu digo, sabe por quê? Porque também é um sentimento real, é verdadeiro. Sim. E dizer isso alimenta o amor por aquela realidade. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom porque em vez de você estar alimentando, um dia eu vou embora, um dia eu vou... Pare de dizer isso. Um dia, sabe? Você pode passar o resto da vida lá porque você pode morrer amanhã, né? Exatamente. Então, eu sempre digo, eu quero passar o resto da minha vida aqui. Na paróquia onde eu estou, os cemitérios, quando as pessoas morrem, são muito distantes. Eu falei, eu vou construir um cemitério aqui, eu serei o primeiro sepultado aqui, porque aqui eu quero ficar pela eternidade. Pela eternidade. Então, eu passo um pouco desse sentimento que é real. Isso ajuda a gente a ser feliz. Isso dá segurança ao povo. Quer dizer, não, o padre está conosco, isso dá segurança para o padre, isso cresce a vida espiritual, porque a gente consegue ter um equilíbrio emocional. As pessoas precisam entender que murmuração, eu falava isso no cerco de Jericó, as pessoas chegam no cerco de Jericó reclamando com Deus, reclamando com as situações, murmurando. Porque eu estou passando isso, porque eu estou... Senhor, por que isso? Meu Deus, me ajude, me ajude. Murmuração não derruba muralhas. O que derrubou muralhas lá em Josué, né? Que derrubou foi a obediência a Deus e oração. Que derruba muralha é oração. Então, eu estou ali para viver o tempo de Deus. Eu sou muito feliz. Ô, padre, para a gente já ir fechando e finalizando. Já, cara? Padre. Estamos acabando já. Gente, olha... A gente tem um tempo para terminar, porque se a gente passa, a gente paga caro o aluguel do estúdio, né? Padre, porque esse pessoal que assiste, eu quero falar, esse pessoal que assiste deveria pagar o podcast. Ajudar. Porque isso aqui é um presente de Deus para a internet. A internet tem tanta coisa que não presta, tá? Então, você que presta, deixa eu olhar para a câmera, você que presta, e você preza por isso, né? Para que a gente possa florescer a internet de coisas boas. Isso aqui é caro.
E o padre falou, não fale mais do que 40 minutos. A gente passou os 40 minutos, porque a gente paga caro. É tanto que hoje o padre iria gravar 3 podcasts, cancelou um porque ele não conseguiu pagar outro. Minha gente, pelo amor de Isso é Deus, verdade. a gente vive da providência. O padre falou aqui que vive aqui mendigando patrocínio para pagar o que nós estamos fazendo aqui. E a gente não está fazendo por nós. Enquanto muitos fazem para ganhar dinheiro, a gente faz para ganhar almas para Deus. Exatamente. Então, almas, por favor, nos ajude a fazer esse caminho do céu com vocês, né? Pelo amor de Deus. Ai, padre, eu não tenho dinheiro, eu só tenho 30 reais da pizza. Não sei nem quanto é uma pizza. Pizza pra quê, minha gente? Vai engordar? Vai engordar? É. Manda os 30 reais para Padre Ricardo, que ele gasta com sabedoria. Muito obrigado, Nossa. Padre Ron. Olha E só até que fala, maravilha. né? Que quem não ajuda, é até ruim, é pecado, O né? padre. Ontem deixa eu falar uma coisa na missa que eu gostaria de encerrar, né? Agora que tá ficando bom, né? A gente fala sempre desse tem jeito, mais um né? tempinho, mas assim, ontem aquilo de coração mesmo mexeu comigo pessoalmente. Na Eita, missa do que senhor é foi. que eu não- Foi cara, boa? Foi excelente, padre. Cara, eu tava assim, tão tímido, porque você celebrar uma missa numa outra paróquia, você fica um pouco Não, perdido. o padre Eu me digo, chamou vai, de. Senhor. Eu posso falar que o senhor me chamou de escrupuloso na missa? Você vai ficar chateado comigo? Eu te chamei pra que Eu tô você... brincando. Tem um contexto, tem um contexto. Do nada. Do nada. Do mas tem um- nada eu cheguei do assim, nada. pode ser que aqui tem alguém mais escrupuloso que o Padre Ricardo. Joguei a alfinetada Não, aqui, nem mas saber. mas teve um contexto. Não vamos entrar nos pormenores. Tá. Ô padre, o senhor falou uma coisa na missa ontem que realmente eu nunca tinha parado. Eu dei algo pessoal mesmo, que eu acho que vai ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Tá. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais. O padre falou exatamente isso. Ó, preste atenção. Corte, hein? O padre falou assim: é fácil para Jesus ressuscitar um morto, aquele que já está morto. Difícil é Jesus ressuscitar aquele que está vivo. Por que é difícil? Você sabe por que é difícil Ah, Jesus aquilo ressuscitar me quem está vivo? chamou, cara. Então, tem Jesus não esse- tinha dificuldade de curar os enfermos, de converter as pessoas, assim, de fazer milagres e de ressuscitar, inclusive ressuscitar os mortos. Mas a dificuldade de Jesus é trabalhar com quem está vivo. Se não fosse, a gente não estava aqui sentado nessa mesa. Porque o ser humano, ele é livre, inclusive para dizer não a Deus. Inclusive para dizer não ao remédio, Caramba. à cura, né? Então você vive uma situação em que Jesus lhe ama demais, ele quer lhe ressuscitar, lhe restaurar, lhe dar vida nova, lhe dar vida feliz, mas você não quer ele. E ele vai lhe respeitar. Infelizmente, a gente não pensa sobre isso, mas a dificuldade de Jesus não é de ressuscitar quem está morto, é de Exatamente, ressuscitar quem quem está tá vivo. vivo. Porque tem gente que há muito tempo não vive mais. Aquilo me chamou a atenção Nossa, de um agora jeito. eu entendi o porquê que... Entende? Aquilo assim. E é que o Bonito, Gabriel hein? sabe, quem tá me ouvindo aqui, que é aqui de Londrina sabe, participa das missas que eu rezo em algumas paróquias também. Eu bato muito no povo nessa questão assim. É claro, só que eu nunca tinha ouvido dessa forma que o senhor disse. Ressuscitar quem está vivo, de fato, é muito difícil. Porque entra a questão da liberdade, entra a questão do livre-arbítrio. E as pessoas, me parece, padre, sobretudo com... A gente estava falando agora da internet, veio a pandemia... Veio florescer muito mais ainda, das pessoas ficarem em casa assistindo missa pela internet, né, enfim, porque as igrejas estavam fechadas, aqui em Londrina fechou, né, tudo também. Só que parece que as pessoas estão em casa ainda na internet. As pessoas parece que não vão mais na missa, porque ainda não tem mais o desejo, não tem mais o hábito, eu não sei. As pessoas estão estacionadas em casa por conta de uma pandemia que já acabou. Tem que se cuidar ainda, a gente sabe disso. Mas como ressuscitar essas pessoas que de repente não tem mais a vontade de ir para as missas, né? A missa a gente sabe que é cura. O sacramento da confissão é cura. O senhor falou ontem... O sacramento é presencial. É, exato. Não Missa tem como. pela televisão não tem valor sacramental. Nenhum. E as pessoas se eu ficaram assisti a sendo- missa no dia de domingo, eu cumpri o preceito? Não Não. cumpriu. Você está em pecado mortal, se morrer, vai para o inferno. É isso. Nossa. Não, é isso. Não tem o que dizer. É isso. não tem meio A não termo, ser, não a tem não ser outro que você caminho. esteja na Patagônia e não tenha missa perto de onde você mora, que também a gente não é obrigado, é um impossível. Aí você vai santificar o seu domingo rezando o texto, porque domingo é o dia do Senhor, o dia de santificar o seu dia. Participando da missa, assistindo a missa da televisão, porque aquelas leituras vai ser um alimento, Sim, né? A vai palavra de ajudar. Deus é alimento, mas não tem valor sacramental. Você está em Londrina, não vai à Santa Missa, você morra não. Não morra não, que você vai para o inferno. Mas é exatamente dizer. Então, ressuscitar essas pessoas, no meu ponto de vista, pegando a fala do senhor ontem, primeiro, tem que passar pela vontade da pessoa. Em primeiro, por causa da liberdade que a pessoa tem. Mas assim, preste atenção. Você que quer ser ressuscitado
né, na sua fé, podemos dizer assim. E o padre disse ontem, o padre foi muito assertivo na homilia ontem. Confissão. a Deus. Não, o senhor foi, padre, de verdade. Confissão, sabe? Deu alguns exemplos lá que eu achei sensacional. E as pessoas, no meu ponto de vista, padre, rezando e, sobretudo, atendendo as pessoas, elas não querem, vamos usar esse termo, né? Serem ressuscitadas. As pessoas são muito preguiçosas hoje em dia. As pessoas se confessam de qualquer jeito, vão à missa de qualquer jeito e querem buscar as coisas, querem buscar a salvação. Fala a Sabe? verdade. É verdade. Chegou a dar Não uma todos, porrada. vamos generalizar, pelo amor de Deus, mas assim, a grande maioria vai na missa quando quer, quando quer, vai de bermuda, vai de chinelo. O senhor mora numa paróquia praiana, mas entende? O pessoal vai de biquíni pra missa. Entendeu? E eu acho que penso que não vou lhe O perguntar pessoal se vai de biquíni pra mim, você tá ali na fila da comunhão, às vezes chega ali e você não sabe se você diz assim, o corpo de Cristo, ou você diz assim, que corpo, né? Que corpo, hein? É verdade? Minha paróquia é praia. é na praia. Na praia. Às vezes tá só com aquela tanguinha por cima do biquíni, né? Já tá pronto pra Paciência. acabar a missa e já ir direto pro mar. Paciência, não é uma coisa, e como são pessoas que participam, tipo, uma vez na vida eles estão ali, só que como é paróquia de praia, se torna rotineiro para nós, não para elas. Exatamente. Então o que é que eu vou dizer para essas pessoas? A gente tenta fazer uma catequese, né? Mas não posso expulsar essas pessoas da igreja. É muito Talvez disso. na próxima vez que elas vá, elas não vão mais assim. Pode Porque ser. você tem que falar para as pessoas pro amor de Deus, do amor de Deus. As pessoas precisam se apaixonar por Cristo a ponto de que tudo seja supérfluo. Então, sabe, eu passei o podcast todinho aqui dizendo o quanto que Deus ama a gente, o quanto que vale a pena ser de Deus, as pessoas precisam absorver isso. Então é isso que a gente precisa passar para elas. Tudo Exatamente. é amor. Tudo é Porque amor. Deus é amor, né? Deus é amor. E as pessoas, voltando no ponto, né? As pessoas vão de qualquer jeito na missa, não tem sabe, o convívio de Falta tudo, né? conversão. Esses dias eu vi, tava de óculos escuro, bermuda, eu falei assim, tá indo pro churrasco. De vez em quando, de vez em sempre, eu dou uma batida legal De vez em sempre. na homilia, assim, porque... E graças a Deus, nossa paróquia tá enchendo por conta disso. A minha mãe até fala, né, que qualquer dia desse eu vou apanhar depois de uma missa. Tanto que às vezes ele vai Só que a lugar, gente, eu vou de segurança. que eu falei ontem, o problema é que a gente fica arrumando trabalho para nós mesmos. Exatamente. Se a gente diz que as pessoas precisam se converter, precisa ter um padre para ouvir confissão. Exatamente. Aí eu falei, olha, o evangelho de ontem era da Assunção de Nossa Senhora, então falava um pouco do Magnífica, né? Minha alma se eleva. O canto Magnífico era o evangelho. Mas começa assim, Maria foi apressadamente para a casa de Isabel, né? Maria foi fazer aquela visita apressadamente. Eu falei o quanto que Deus tem pressa. Deus não tem pressa para algumas coisas. A maioria das coisas Deus não tem pressa. Mas Ele tem pressa pela nossa conversão. É para ontem. Exatamente. Conversão é a única coisa que Deus não consegue esperar. Vamos esperar o Gabriel se converter. Não, Gabriel. Ele quer que você se converta o quanto antes, porque Ele quer que o amor dele por você seja vivido. Seja sentido, não só manifestado por uma parte, porque fica um amor platônico um pouco do Senhor para conosco, mas quando a gente começa a reconhecer esse amor e viver esse amor, meu Deus do céu, se torna uma coisa esplêndida. Então Ele tem pressa para que a gente possa viver isso, essa perfeição do amor divino. Então é preciso conversão. Só que quando você fala isso, e eu falava isso, né? Busca a confissão, você está há muito tempo sem confessar, só que aí você fala... Não deixa para amanhã. Aí eu olhei assim pro padre Ricardo e falei, não, gente, deixa para amanhã, porque já são 9 horas da noite. Mas Deus realmente tem pressa. Deus realmente tem pressa. Daí, assim, só para finalizar essa questão do Deus tem pressa, de vez em quando eu falo assim, se vocês morressem hoje, se hoje fosse o seu último dia, para onde você iria? Sem confissão, nesse adultério que você está vivendo, nessa pornografia que você está vivendo, nessa mentira no seu casamento que você está vivendo, para onde você iria? Se você não se converter. Você fala assim? Não, às vezes só, padre. Eu sou bem... De vez em sempre. Padre, olha, de vez em sempre. Quando eu tinha 1 ano e meio de padre, eu falava assim. Depois você foi melhorando, né? Não, depois eu fui piorando. Não, sabe por quê? Eu aprendi uma coisa com Santa Teresinha de Jesus e com o meu tratamento de câncer, né? Sabe, é muito mais bonito você falar do céu do que do inferno. Entendi. Então, você falar para as pessoas... E eu aprendi isso com o meu sacerdócio. E com a vida, e com tudo que eu passei na minha vida. Falar para as pessoas o que elas estão perdendo.
de que o que elas estão merecendo. Então, E eu falo isso, eu digo, não, eu parei de dizer às pessoas, eu falei aqui no podcast, falo, mas na Santa Missa, eu parei de dizer às pessoas, mandar as pessoas pro inferno, que eu mandava. Se você tá no adultério, você vai pro inferno. Sabe que vão. já sabe. Só que eu falo, olha só, se você está no adultério, meu irmão, você vai perder o céu. O céu é a felicidade. No céu não existirá mais angústia, mais dores. No céu, sabe? Aí você fala isso, você começa a encher a pessoa assim de uma vontade do céu. Entendi. É melhor do que elas saírem da igreja assim, tô lascado. Será que vale a pena o seu pecado perder Não, o céu? exatamente. Não é minha defesa, porque eu sei que realmente ele sabe disso, eu sempre Mas falo tem dessa momento forma. pra tudo. Mas assim, realmente, em todas as minhas homilias, eu sempre falo da confissão de uma maneira muito carinhosa, de verdade. E eu sempre falo do querigma, que é o anúncio do amor de Deus. Então, claro, eu falei dessa forma aqui, eu não vou, de fato eu falo mesmo, só que antes tem isso que o senhor disse. Eu falo da misericórdia de Deus, Sim. do amor de Deus. E é claro, depois, dependendo do contexto da homilia, da pregação ali, você vai dando... E dependendo de onde você tá. E dependendo de onde você está. Às vezes você tá num contexto que realmente você precisa mandar as pessoas pro inferno. Exatamente. Então, assim, não é simplesmente chego do nada e já vou dando no meio. Tem um contexto, mas o que o senhor disse é muito interessante. As pessoas já sabem que elas estão no erro. Elas já têm... De repente, elas não têm a ciência, porque elas ainda estão mortas, estando vivas. Falta o amor e a misericórdia de Deus por meio do sacerdote, por meio da pregação, por meio do atendimento, né, por meio da homilia, por meio do amor à Eucaristia, o amor à Santa Missa, que é o ápice que nós temos, as pessoas entenderem que o inferno é ruim. E o céu não vai ter nada, que o senhor diz, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia, não vai ter nada. Então, assim, as pessoas têm que ser ressuscitadas hoje por meio do amor, por meio da misericórdia. É claro que dá vontade, às vezes, no bom sentido, às vezes no mau sentido, pegar a pessoa assim, esganar. Falei, meu filho, se converte, pelo menos que você está vivendo a sua vida. Acorda. Mas eu acho que realmente, realmente a misericórdia e o amor de Deus alcança a vida da pessoa, alcança o coração da pessoa pela fala nossa, sobretudo nós que estamos ali à frente, pelo testemunho nosso, que é muito mais importante também, e as pessoas compreenderem que há um Deus que ama elas, né? Que deu um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que morreu, e o maior milagre de Deus não foi morrer, foi ressuscitar. Tem um que fala assim, né? Você só fala sobre o medo, né? Deus vai você vai pro inferno, mas vai pro inferno, mas Deus não é só isso, né? Deus é o amor de tudo. Porque antigamente, né? Anteriormente ao catolicismo, isso é o mais óbvio, né? Deus é amor, mas antes eu só conhecia Deus do medo. Se você fazer tal coisa, você vai para o inferno. Se você fazer tal coisa, você está errado. Mas o medo que nós devemos alimentar é um medo bom. O medo de não ir para o inferno, o temor de Deus. O temor de Deus. Exato, é diferente. O temor de Deus, o medo bom. Medo de não ir para o céu. Medo de não ir para o céu. Isso, aí sim. Aí depois, olha que doido isso, né? Aí começaram a falar sobre Deus de amor. E daí, pergunta, mas calma, tem, assim... Não existe um Deus que ama, mas assim, hoje é mais óbvio. Mas antes eu falo assim, você não pode fazer isso porque você vai pro inferno, Deus vai te castigar. Aí depois comecei a participar da Igreja Católica e começou a falar, Deus de amor, Deus te ama. E nesse nível que eu não conseguia, eu tinha uma certa dificuldade de falar, de me expressar. Jesus te ama, Jesus me ama, eu amo Jesus. Eu tinha essa certa dificuldade. E daí eu fui entrando na Igreja Católica, aí parece que o mundo fez assim, abriu a mente. Eu falei assim, nossa, Deus ama, mas é a dificuldade, né? Cara, esse vai ser o melhor corte do programa. Pode cortar e colocar assim, ó. Diérético arauto. Exatamente. Mas a gente partindo um pouco sobre isso aí, é muito bonito esse testemunho do Gabriel, né? Um dos, né? Dessa visão, dessa experiência que ele tem que tá tendo com Deus. Padre, meu irmão, último minuto. Passou disso, é R$1.000 um minuto. Pelo amor de Deus, exatamente. O menino tá aqui, ele vai enfiar a faca na gente. Ô padre, muito obrigado. Muito obrigado pela sua partilha. Mesmo sabendo que o senhor não gosta de falar em podcast,
O senhor Não hoje gosto. nos ensinou muito, foi muito bom ter partilhado com o senhor, contar com a experiência do senhor, com o testemunho do senhor. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que quem nos ouviu, quem vai nos ouvir, vai nos ver nesse podcast, vai sentir realmente a presença de Deus. Não tenha medo de enfrentar a sua dificuldade, a sua enfermidade. Coloque Deus acima de tudo. Né? O Padre venceu, você também vai vencer, mas sempre colocando Deus acima de tudo. Pare de ficar perguntando dos porquês e sim o para que você está passando por isso. Pare de murmurar. Pare de murmurar. Então, saiba que Deus ama muito você, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado, Padre. E antes, se você assistiu até aqui, o padre falou, não gosta de podcast, não gosta de pergunta, deixa seu like. Deixa seu like aqui, Eu já deixei o porque meu que tá aqui. já tá. Você vai dar um like depois, Padre. Vou dar Compartilha, meio like. comenta. Padre Rony, muito obrigado. Deus abençoe pela sua... Obrigado, Gabriel. sua- Obrigado, Padre Ricardo. Obrigado a você que nos assistiu. Dá uma Foi um bênção. prazer. Dá uma bênção para nós, Padre. Que Deus te abençoe, meu filho, minha filha. Você que está em casa, nós que estamos aqui, nunca esqueça. Deus te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.